Bom, para essa receita você vai precisar de 2 copos de requeijão de água morna, tá? O copo de requeijão é esse aqui, é o maior que você tiver, é maior que o copo americano. Então você vai precisar de 2 copos desse de água morna para poder fazer o pão. 2 colheres de sopa de margarina, pode ser com ou sem sal, não tem problema. Vai precisar de 1 xícara de café de óleo de soja. Vai precisar também de 3 colheres de sopa de açúcar, pode ser tanto refinado quanto o cristal, isso vai da sua preferência. Vamos precisar também de mais de 1 quilo de farinha, tá? Eu vou usar 1 quilo, aí depois que eu usar 1 quilo, eu só vou dar o ponto na massa com que precisar a mais de farinha. Vou usar 2 ovos ligeiramente batidos, aqui eu ainda não bati ele, mas é só pegar um garfo e dar uma batidinha neles. Vou usar também meia colher de sopa de sal normal que você tiver aí na tua casa. Se você quiser colocar mais, você pode colocar mais. E eu vou usar esse fermento granulado, que é para pão, né? Fermento biológico seco instantâneo, que eu uso esse Fermix aqui. Eu vou usar 2, na verdade 1,5, porque como eu vou usar mais de 1 quilo de farinha e um pacotinho equivale para 1 quilo de farinha, eu vou usar 1,5 porque eu não sei o quanto que eu vou usar de farinha, tá? Então eu vou usar esses 2. Vamos começar então a fazer o pão, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou misturar o fermento com 2 colheres de sopa de farinha e um pouco de água. Então eu vou pegar o fermento, vou colocar um pacotinho e vou colocar meio do outro pacotinho. Aqui, acho que mais um pouquinho. 2 colheres de sopa de farinha. E um pouco de água morna. Então, eu vou colocar só um pouquinho daquela água mesmo, das 2 xícaras, dos 2 copos de requeijão. Eu vou colocar só um pouquinho, só pra dar uma liga na massinha. E aí eu vou mexer bem até agregar todos esses ingredientes. Vou colocar mais um pouquinho. E aqui eu vou reservar, vou deixar ela ali no cantinho, sem mexer. Agora, eu vou pegar uma tigela maior, essa minha tigela velha, e vou colocar os demais ingredientes. Os ovos, como eu disse, dá uma leve batidinha antes, né? Antes de colocar os ovos, né, que eu tenho medo de sempre da água quente dar uma cozinhada no ovo, eu vou colocar as 2 colheres de sopa de margarina, que é essa daqui. A xícara de chá de óleo, a água morna, o sal e o açúcar. Coloquei todos esses ingredientes. Eu vou vir com um fouet e vou misturar todos eles, tá? Misturei tudo, ele ficou assim, ó.
meio disforme, meio estranho, né? Parece uma coalhada. Eu vou pegar o ovo, vou pôr o ovo aqui, que agora sim eu vou colocar o ovo e vou mexer de novo. Aí eu vou colocando um pouquinho da farinha. Um pouquinho da farinha. Aquela de 1 quilo que eu falei pra vocês. Vou mexendo. Assim. Mais um pouquinho. E agora eu vou colocar essa mistura de fermento aqui na massa. Só jogar. Vou dar uma misturada, já vou pensar em trocar Já vou trocar por uma colher de pau. Tá ficando dura de mexer. Vou acrescentar o restante da farinha. Cerca de 1 quilo não dá pra fazer a massa sovar. Pra sovar a massa, não, aliás. E vou misturar. Agora eu já vou usar as mãos já para dar uma sovada. Mas a massa ainda tá bem mole, grudando nos dedos. Eu puxo de baixo e venho pra cá. Puxo de baixo e venho pra cá. Aí eu já vou colocando mais farinha. Agora saiu de 1 quilo de farinha. Vou enfiando nos dedos pra poder entrar a farinha. Tá vendo? Ó como que ela vai ficando. Vou pegar mais farinha. Dar uma distanciada nas coisas aqui. Vou jogar ela pra cá. E vou sovar a massa. Comecei a ver que ela começou a despregar dos dedos, olha como ela fica uma massa macia, ela dá uma grudadinha de leve, mas ó que ela não fica nos dedos, ó. Ela inclusive tira tudo que tiver do seu dedo. Então é assim que eu quero que a massa fique. Sovando com a palma da mão. Quanto mais você sova, mais ela vai grudar. Então, ó, tá vendo? Mas ela vai grudar. Então você só polvilha um pouquinho de farinha por cima. Desce pra bancada. E continua sovando, porque quanto mais você sovar, mais o seu pão vai ficar macio. Ficou assim, ó, tá vendo, ó? Ela ficou leve, ó, ela ficou leve, ela não ficou uma massa
pesada e quando você abre ela fica elástica. É esse ponto que eu quero que a massa fique. Então eu vou fazer uma bolinha. Assim, polvilhar um pouquinho de farinha por cima. Vou colocar um guardanapo e vou deixar ela crescer. Bom, a massa já cresceu, vou tirar o pano de cima, olha o tamanho que ela ficou. Eu vou dividir ela em duas partes e vou começar a fazer os pães. No caso, eu vou fazer 2 pães aqui. Eu vou começar a mexer com essa. Antes de começar a fazer o pão, eu vou pegar uma assadeira, essa é das grandonas, ó, que vai caber o pão dentro, 2 pães praticamente, né? E vou untar com margarina. Vou pegar um papelzinho assim, dobrar em 4. Margarina normal, comum. Vou pegar um pouquinho do papel para não ficar enfiando a mão lá dentro. E vou untar. Aí vou polvilhar essa assadeira com farinha. Farinha. Agora eu vou pegar o pão. Primeiro, eu pego um rolo de massa. Eu gosto do rolo de massa. Tem gente que usa garrafa, pode ser também, lava bem a garrafa, aí você pode usar. Vamos lá então. Ela vai ficar retinha assim, eu só vou pôr ela de ladinho aqui. Dar uma esticadinha nela. E ela fica uma massa que você, depois que você deixa descansar, você faz assim, ela não volta, tá vendo? Ela fica. Então ela fica uma massa mais maleável e mais gostosa de mexer. Aí eu venho com o rolo. Os 2 pães. O que eu vou fazer agora? Esperar ela dobrar de volume, crescer, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu vou colocar o guardanapo em cima e vou colocar ele em cima do fogão. Aqui, ó, em cima do fogão. Aí eu vou ligar o fogão, aliás, o forno, e já vou deixar ele a 180 graus. Tá? Eu vou deixar ele a 180 graus. Pra que na hora que tiver esse pão já tiver crescido, eu já vou colocar ele lá dentro, só vai alguns minutinhos. Agora com o forno pré-aquecido e o pão crescido, olha só, nem tá assado ainda, hein, gente? Olha só. Eu deixei ele por mais tempo, tá? Crescer, porque acabou a força aqui em casa. Então, não tinha luz nenhuma pra ver nada. E aí, eu deixei ele por mais tempo. Agora, eu vou colocar ele no forno. Aqui. Ui. A 180 graus. E vou esperar. E o pão tá pronto. Olha só, deixa eu tirar ele do forno. Tá bem quente. Olha.
Olha que bonito. Dá pra vocês verem? Olha. Eu vou cortar eles pra vocês verem como ele ficou maravilhoso.